E aí, pessoal, a renovação de 2 jovens talentos, a hostilidade da rede social com a diretoria do Grêmio. O que fazer para essa nova lógica? Nós vamos conversar sobre isso. Vamos falar de Jardiel, vamos falar de Gustavo Nunes, vamos falar do que está acontecendo também nessa relação. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, ativo! Melhore a sua relação, melhore a sua relação com Ativo. Ativo Ultra, na descrição do vídeo você compra o seu e não vai falhar na hora H. 100% natural, sem contraindicação, você vai usar Ativo e não vai se arrepender. E principalmente, na hora H, na pimenta da sua relação, você vai ser melhor ainda. Ativo, Ativo Ultra. Não esqueça. É só comprar, você vai receber em casa e vai ter a tranquilidade que precisa. Gente, ontem se especulou muito na rede social que o Grêmio estaria enfrentando dificuldades para renovar o contrato de Gustavo Nunes, o jovem talento da base do Grêmio. E aí eu vi um turbilhão de críticas com relação à dificuldade do Grêmio em renovar esses contratos. Mas assim, foi um turbilhão. Porque antes foi a negociação do da Mata e aí veio o Gustavo Nunes. Que seria, e eu concordo com quem criticou, um grande problema, porque o Gustavo Nunes realmente vai ser um jogador de ponta. Então, é óbvio que seria um problema. Conversei com pessoas que eu tenho relação dentro do Grêmio, do alto escalão, e inclusive da base. E a renovação está totalmente encaminhada. O negócio está, inclusive, já foi definido, já foram definidos os termos dos negócios, envolvendo esse jogador e também envolvendo o Jardiel, que não está na crítica, mas que está na mesma situação. E aí eu quero que a gente raciocine. Há uns dias atrás, eu disse, a lógica do futebol está mudando. Com essa inflação no futebol brasileiro, essas rescisões de jogadores da base mudaram de destino muitas vezes. Vou explicar por quê. Quando um jogador faz o primeiro contrato profissional aos 16 anos, que é o primeiro, o Grêmio tem uma base, um piso salarial. Vamos lá, R$4.000. Tu não sabe se o cara vai jogar, mas tu faz um contrato. A multa para fora, 40 milhões de euros. Eles botam ali no contrato, aquilo não tem valor, porque ninguém vai pagar 40 milhões de euros por um cara de 16 anos que ainda não começou a jogar. Mas o mercado interno é a lei trabalhista, que representa o salário nominal vezes 13 vezes 100. Então tu tem multas ali de 6 milhões, de 6 milhões e 100, de 6.700, de 7.100, 7 milhões de reais. Todos os clubes brasileiros hoje de ponta podem pagar essa multa. Todos. Todos os clubes brasileiros hoje, o Grêmio pagou isso pelo André Henrique. Então todo e qualquer clube brasileiro hoje, há 2 anos atrás isso não era assim, há 5 anos atrás isso não era assim. Só que se criou uma ideia agora de total conflito com a entrada de muita grana, que vai lá um clube, o Inter, por exemplo, convence o jogador a ir pro Inter, vai lá e deposita a multa de 6 milhões e 100 e leva o Gustavo Nunes. Tem que convencer o jogador e tem que convencer o staff dele. Mas não precisa convencer o clube, que é o dono, entre aspas, do contrato dele. Não precisa. Então, essa lógica está fazendo com que os clubes agora tenham que aumentar o salário dos jogadores jovens no primeiro contrato. Imagina o nível e o perigo que isso vai determinar ali na frente. Mas isso é a lógica do negócio nesse momento. Mudou. O Grêmio também pode fazer isso com outros clubes. O Grêmio não precisa fazer isso porque os jogadores bons estão no Grêmio. Mas clubes que não têm um talento como o Gustavo Nunes vão
assediar o Grêmio. E agora o Grêmio está aumentando o salário do Gustavo Nunes, assim como vai aumentar o salário do Jardiel, e aí a multa vai para 12, 15, 20, e aí já se aproxima lá de 3, 4 milhões de euros, que é basicamente o valor de um jogador promissor. Quando vier o próximo, bom, aí tu sobe para 150, 200 mil, e aí ele vai lá para os 40 milhões de novo, e aí termina o risco. Só que tu não pode fazer isso com todo mundo. Tu imagina se todos os jogadores da base, o Grêmio botar um contrato lá de 25 mil reais. Por causa da multa. Quanto é que vai te custar isso? O Grêmio faz contratos com jogadores de 16 anos, 10, 12, 15 por ano, mais até. Imagina se tu faz isso a jogadores a 40 mil reais por mês. Não pode fazer. E aí é que entra uma coisa que me preocupa na relação. Porque a gente está vendo só o resultado do que dá certo. A gente não está analisando o clube geral. Ontem eu vi essa direção incompetente, uma hostilidade na rede social. Gente, isso é um processo. É claro que o Gustavo Nunes evoluiu em 6 meses. É claro que tu poderia ter... Mas o Grêmio chamou ele antes da Taça São Paulo e montou os termos do negócio antes da Taça São Paulo. Assim como fez com o Jardiel. Os contratos estão ali. Não é uma coisa aleatória. E isso... Olha, eu sou crítico da direção, você sabe, em muitos pontos, mas tem coisa que não dá para fazer. E eu vi, inclusive, páginas de gremistas fazendo como se... meio alienado do mundo, sabe? Pô, vamos ver, vamos ler tudo. Vamos tentar ler todos os negócios. A hostilidade, ela é realmente muito forte. O Grêmio estreia depois de amanhã. Depois de amanhã. Mas se criou um negócio agora contra um processo do Grêmio. E esse processo do Grêmio, ele tem... Primeiro que ele tem 15 anos. Só que nós temos uma lógica nova agora. Que é essa inflação. O termo não é inflação, né? Esse aumento do faturamento de todos os clubes. Os clubes, eles criaram um negócio o Grêmio mesmo. E de 4 anos para cá, o Grêmio saiu de 250 para 500 milhões de faturamento. Então, o futebol está mudando, está se modificando. E dentro dessa modificação, existem adaptações. Mas o torcedor pode ficar tranquilo que Gustavo Nunes tem em cima da mesa um contrato já com os termos definidos, apenas esperando a assinatura. E o Jardiel também. E essa é uma grande notícia. Valorizem isso. Se é para especular e ganhar like, pensem. Pensem. O Grêmio não precisa disso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.